Meus amigos, boa tarde. Hoje, dia 25 de abril de 2022, segunda-feira, às 17 horas, nós fazemos o estudo desta obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Todas as segundas-feiras, nesse horário, estudamos essa obra. E atualmente nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências, e hoje vamos começar estudando a questão 175, 175. Mas antes de nós começarmos o estudo de O Livro dos Espíritos, nós vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, justiça, estamos nós, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, para estudarmos essa doutrina abençoada, que o Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos juntos aqui online, graças a Deus, esse recurso tecnológico que nos permite estar próximos, apesar de geograficamente distantes. Então, Senhor, que a Tua luz, que a Tua paz envolva cada um de nós. Te rogamos que abençoe os nossos lares, a cada um de nós, nossos familiares e amigos, a nossa vizinhança e todos aqueles nossos irmãos, Senhor, que possam nesse momento estar em sofrimento, necessitados do Teu consolo, do Teu esclarecimento, do Seu amor e do Seu amparo. Que a Tua misericórdia possa alcançar esses irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Também suas famílias, que muitas vezes se encontram bastante abaladas devido à problemática que afeta os irmãos, mas também pedimos ao Senhor que abençoe a toda essa espiritualidade amiga, nossos guias e orientadores espirituais, que tanto têm trabalhado em prol do nosso amparo e do nosso aprendizado e do nosso processo evolutivo. Assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que se derramam do alto sobre todos nós, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar a nossa reunião do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos começar aqui o nosso estudo da questão 175 de O Livro dos Espíritos, que está lá na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. E Kardec, na questão 175, faz a seguinte pergunta aos espíritos, porque ele é um ótimo perguntador, e a gente sempre comenta, não é? Que às vezes a pergunta chega a ser até tão interessante quanto a resposta, ou até melhor, porque Kardec sabia muito bem como perguntar. E ele faz a seguinte pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Então ele já está dando a entender que um espírito, depois de muito encarnar na Terra, ele vai para outro planeta. Ele já mostrou isso, porque ele diz: haverá alguma vantagem em voltar-se? Ora, só volta quem aqui já esteve, certo? A habitar a Terra, e os espíritos dizem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão ou prova, também podemos ver prova, escolhida ou imposta. Imposta no sentido de que os espíritos pediram, né? Que aquele espírito voltasse. Então, em missão, o espírito já ascendeu mundos de regeneração. Tá muito bem, obrigado. Aí o Senhor convida aquele filho, que está muito bem, obrigado, para voltar à Terra. Voltar à Terra para realizar uma tarefa
uma tarefa que é do interesse do pai. E aí o espírito vai aceitando aquela missão, ele retorna ao planeta Terra e desenvolve a missão que o pai pediu a ele que fizesse. Então, ele diz que nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Então, o espírito pode progredir aqui, nessa missão, nessa prova também, que às vezes é o espírito que pede. Olha, eu gostaria de retornar ao planeta Terra para passar por uma prova. O Senhor assim concede aquele espírito, né? Ou então até pode ser uma prova escolhida ou imposta. De repente a espiritualidade, né? Vamos dizer que esse espírito ele tenha ido para um outro planeta de maior sofrimento, um exílio. Foi para um planeta mais inferior à Terra. Ficou lá. Terminado aquele período, né, ele está bem, ele deveria retornar ao planeta de provas e expiações, porque o planeta Terra é de provas e expiações. Mas ele pode também retornar a outro planeta de provas e expiações. O importante para ele é voltar, já que ele foi degradado, foi retirado de um planeta de provas e expiações para um planeta de nível evolutivo inferior, ele agora vai ter que retornar a um planeta de provas e expiações. Pode ser que não retorne para a Terra, pode ser que retorne para outro planeta de provas e expiações. Ou então, resolvam trazê-lo de volta à Terra, para dar prosseguimento aqui. Mas vantagem particular, não tem essa vantagem particular, entendeu? Ele não tem. Ele apenas vai retornar a esse planeta para dar continuidade ao seu trabalho. Porque a gente pode progredir aqui como em qualquer outra esfera. 175A. Kardec pergunta, não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Quer dizer, não seria mais feliz se ele ficasse lá na erraticidade? Porque tem gente que diz assim, vou voltar, vou ter que passar por tudo aquilo de novo, enfrentar fila de banco, engarrafamento, ter que enfrentar aquele povinho que habita o planeta Terra. Não dá para ir para um lugar mais simpático, não. Então ele quer saber isso. Não dá para ficar aqui escondidinho na erraticidade. E eles dizem não. E eles falam não de novo. Reparem, não. Não, é 2 vezes não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Quer dizer, e o que se quer é progresso. Então é muito interessante que ele diz não 2 vezes para acabar com qualquer tipo de ilusão. É não, vírgula, não. Para acabar com qualquer tipo de ilusão. Porque é aquela coisa, ele diz não. Aí o sujeito diz assim, mas... Aí ele, não. Antes que alguém venha fazer uma parte, ele, não. Então não dá nem para o sujeito dizer assim, mas quem sabe... Não. Muito importante essa forma como eles respondem aqui. E ele diz, se ficar lá o tempo inteiro, vai estacionar. E nós precisamos avançar para Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui do Livro dos Espíritos, na questão, deixa a página aqui marcadinha, vamos lá na questão 230 de O Livro dos Espíritos. Na questão 230, que está na parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita, Kardec vai perguntar assim
para os espíritos. Na erraticidade, que é o mundo espiritual, aonde o que é erraticidade? É esse período que aquele que ainda precisa reencarnar percorre. Tem espíritos que estão na erraticidade, mas que, não, desculpe, tem espíritos que estão no plano espiritual, mas não estão na erraticidade. Por exemplo, um Paulo de Tarso. Vou jogar lá para cima, tá? Joga lá para cima. Porque tem muito espírito que a gente pensa que está lá em cima, mas que ainda precisa reencarnar. Então eu joguei lá em cima. Paulo de Tarso está no plano espiritual, mas não se encontra na erraticidade. Por quê? Ele não tem necessidade de reencarnar na Terra. Ele pode até ter, apesar que eu acho que já seja o espírito, né? Que não tem mais necessidade de encarnar em lugar nenhum. Em missão. Em missão, ele vem até para a Terra. Em missão, ele até reencarna na Terra. Mas por necessidade de reparação, não. Então, podemos dizer que ele não está na erraticidade. André Luiz está na erraticidade? Está. Por quê? Porque ainda tem necessidade de reencarnar na Terra. Para resolver as questões aí dele que ficaram pendentes. Então é só para a gente perceber isso, tá? Então aqui, na erraticidade o espírito progride, quer dizer, no plano espiritual, aí eles dizem assim, olha como eles são contidos. Pode melhorar-se muito. Percebeu? Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então, o espírito pode se melhorar muito, muito. Mas essa melhora também depende da vontade, do desejo que o sujeito tenha de consegui-lo. Porque se ele ficar no plano espiritual e não buscar fazer algo relevante, nem o basiquinho ele vai pegar. E aí ele diz aqui, todavia, na existência corporal, é aqui no planeta Terra, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, é aqui, com o pé no chão, num corpo de carne, que você vai experienciar tudo que aprendeu. E nós podemos dizer o seguinte, o mundo espiritual é uma boa sala de aula dos conhecimentos teóricos, tá? O mundo espiritual é uma boa sala de aula dos conhecimentos teóricos. Evoluímos do plano espiritual no campo teórico. Evoluímos no mundo espiritual no campo teórico. Na encarnação, aqui na Terra, é que se põe em prática as ideias que nós adquirimos. A Terra é um laboratório das nossas experiências evolutivas, onde nós estagiamos. Quando o sujeito vai para a faculdade e ele senta lá nos bancos escolares, universitários, ele aprende a teoria. Mas ninguém recebe o diploma se não tiver aquele período do quê? Do estágio. Aonde o sujeito vai colocar em prática o que ele aprendeu na escola. Entendeu? Então, é aqui no planeta Terra que nós vamos, tá? Aqui é o laboratório dos conhecimentos teóricos que nós recebemos, onde nós estagiamos. Deu para entender isso, gente? Então, volta o famoso não, lá dos nossos irmãos.
tem que reencarnar, tem que voltar para a Terra, tá? Tem que voltar para a Terra. Ninguém vai conseguir ficar o tempo todo no plano espiritual. Vamos dar uma olhadinha na questão 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, quer dizer, ter um corpo material noutros mundos, esse haver encarnado quer dizer isso, ter um corpo material em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? O espírito está encarnando em vários mundos, de outro sistema solar, do nosso sistema solar. Aí depois ele pode vir encarnar aqui na Terra. Isso que ele quer saber. Pela primeira vez. Ele diz sim, sim. Do mesmo modo que vós em outros. Então o espírito pode estar encarnando aqui pela primeira vez. Da mesma maneira que nós podemos encarnar pela primeira vez num outro planeta. Todos os planetas são escolas. Entendeu? Às vezes somos nós que escolhemos a escola que vamos encarnar, outras vezes é a espiritualidade. Vai depender do processo do grau evolutivo de cada um. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Entendeu? Então, todos os mundos são escolas. Todos os mundos são oficinas de trabalho. Todos os mundos também podem ser hospitais para tratar dos espíritos em desequilíbrio. Porque quando a gente está muito desequilibrado, às vezes tem que ser internado, não tem? Bota lá, internado um tempo, para fazer a terapia, para fazer um tratamento médico. Às vezes a gente precisa interná-lo, o sujeito. Então, todos os mundos podem ser escola, hospital e oficina de trabalho. Então, todos os mundos são solidários. O que não se faz no mundo, você pode fazer no outro. Você pode começar uma tarefa aqui e, de repente, a espiritualidade dizer assim, olha, você pode concluir essa tarefa no outro mundo, no outro planeta, não tem problema. Vai concluir lá. 176A. Assim, homens que estão na Terra pela primeira vez, Kardec quer saber os detalhes. Ele quer saber os detalhes. A coisa é bem clara. E ele diz muitos. E em graus diversos de adiantamento. Tem espíritos com um processo evolutivo bem inferior que possam vir para cá. Outros já bastante evoluídos. Outros medianos. Tá? 176B de bola. Pode-se reconhecer por um indício, porque aí o Kardec ele quer detalhes, qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra, ele, para que você quer saber? Nenhuma utilidade teria isso. É mais ou menos isso que quer dizer. Por que identificar? Isso até podia trazer problema, né? Isso até podia trazer problema. Quer dizer, nenhuma utilidade teria isso. Saber se o cara é plutoniano, se é saturnino, se é marciano. Para que interessa de onde ele veio? Não interessa. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes do universo? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes
a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia dos outros do mesmo grau. Então, é o que ele falou, os mundos são solidários, tá? Então, se você já habitou um planeta de provas e expiações e foi muito bem nesse planeta, passou por ele, aprendeu tudo que tinha que aprender, para que você vai para outro planeta de provas e expiações? A não ser, como nós falamos, em missão. Olha, você foi bem. Agora tem um outro planeta de provas e expiações ali, você não tem nada que aprender dele, assim, de efetivo, que a gente sempre aprende alguma coisa, né? De efetivo, para ajudar o seu desenvolvimento. Mas eles estão precisando de um bom professor. Vai lá dar umas aulas para ele. É tudo bem, é uma missão. Eu vou encarnar lá, não para reparar algo, porque o que eu tinha que reparar num planeta de provas e expiações, eu já reparei. Mas eu posso ir até lá oferecer os meus conhecimentos para auxiliar o processo evolutivo de irmãos meus. Você pode ir para lá. Mas se não for nesse caso, para quê? O cara, vamos dizer, já concluiu o 2º grau. Tirou o diploma lá do 2º grau, muito bem. Ah, não, vai fazer o 2º grau de novo? Para quê? Mas você pode retornar como um professor do 2º grau. Não é? Então, é o que ele fala aqui. Não, porque muitos são os mundos correspondentes, nós já falamos sobre isso, há vários planetas de provas e expiações, há vários planetas primitivos, há vários planetas de regeneração, correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, nós vamos agora pegar a nossa Bíblia, ou o Novo Testamento, se alguém não tiver a Bíblia completa, pega, e nós vamos analisar um pouco essas questões que nós estudamos aqui, só para a gente perceber o quanto a misericórdia do Pai é imensa, o quanto o Pai nos ama, tá? E o quanto tudo isso que nós estamos estudando é verdadeiro. Então, nós vamos começar, deixa eu pegar aqui, abrindo o Evangelho, no último evangelista, João. Vamos lá, João. É o último evangelista, porque é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós vamos abrir em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. 14, versículo 1 e 2. E eu vou pedir a vocês, porque depois a gente vai para outro versículo, outro capítulo, para vocês deixarem um marcadorzinho aí nesse 14, tá? 14, versículo 1 e 2. Mesmo eu indo para outro versículo, deixa esse marcado que a gente vai ficar voltando nele. Então vamos lá. É o capítulo 14, versículos 1 e 2. Pode estar um pouquinho diferente o texto, mas não tem problema. Diz assim, ó. Nós estamos tratando sobre essa questão, como nós vimos aqui, que é a questão da justiça da reencarnação. Vai, não vem, vai para lá, vem para cá, o que vai acontecer? Uma preocupação que bate em todo mundo. Aí diz assim no capítulo 14, versículo 1. Não, eu não vou nem ler o versículo 1 todo agora, vou ler um pedaço do versículo 1. Diz assim, ó. Não se aflijam os vossos corações. Entendeu? Por quê? Porque nós temos uma preocupação em relação a isso. Na última aula, se eu não me engano, foi na aula de sábado, uma amiga nossa, do nosso estudo, ela mostrou uma preocupação com a reencarnação. Ela perguntou assim,
Sabe, ela disse assim, sabe qual é o meu grande medo? É reencarnar novamente e não reencarnar como espírita. Aí nós conversamos com ela. Não sei se vocês estão lembrados dessa preocupação dessa companheira. Isso é uma preocupação que todos nós temos com reencarnação. O que vai ser? Onde eu vou reencarnar? Será que eu vou reencarnar com a minha mesma família? Será que eu vou reencarnar numa família estranha? Será que eu vou reencarnar com algum problema de saúde? E os meus filhos? Então, tudo isso são preocupações. E olha o que ele diz aqui no capítulo 14, versículo 1, só nessa primeira frase. Não se aflijam os vossos corações. Percebeu? Agora, antes da gente continuar nesse versículo, vamos dar uma olhadinha no João 14, versículo 27. (14, 27). Tá lá, ó. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não a dou, né? Não a dou a vós do modo como o mundo a dá. De novo, não se aflijam os vossos corações, nem se encolham de temor. Pode estar um pouco diferente na Bíblia de vocês, mas ele está dizendo isso. Não fiquem preocupados, porque lá no 1 ele diz, não se aflijam os vossos corações. E aqui no 27, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou a vós do modo como o mundo a dá. Ele está dizendo, a paz que eu estou dando para vocês não é essa paz que o mundo dá, não. Não se aflijam, de novo, ele repetiu, não se aflijam os vossos corações, nem se encolham de temor. Deixaram marcadinho aí o capítulo 14, versículo 1, né? Porque eu vou dar um pulinho para João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Mas deixa o 14:1 marcado aí. João, capítulo 16, versículo 33. É só avançar um pouquinho. Capítulo 16, versículo 33. Todo mundo achou, né? Ele disse assim, eu vos disse estas coisas, para que, por meio de mim, tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Entendeu? Eu vos disse essas coisas para que, por meio de mim, tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, nós vamos voltar no João 14:1. Por isso que eu mandei vocês deixarem marcadinho. João 14:1. Vou repetir o João 14:1. Não se aflijam os vossos corações. Credes em Deus. Credes em Deus. Para quê? Credes em Deus. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos. Deixa o 14:1 marcado. Não sai do 14:1. Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Porque ele disse aqui, credes em Deus. Aí tem uma vírgula. Vamos lá, Marcos, capítulo 11, versículo 22. Deixa o 14:1 marcado. Tá lá. Vamos lá. Todo mundo achou? Marcos,
capítulo 11, versículo 22. Marcos é o segundo evangelista. Mateus, Marcos. E está aqui, ó. E Jesus disse-lhe em resposta: tende fé em Deus. Ele não falou aqui? Credes em Deus? Agora é aqui, ó. Tendes fé em Deus. Tá? Então tá aqui. Deveras, eu vos digo que quem disser a este monte ser levantado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas tiver fé, que aquilo que disser vai acontecer. Ele o terá sim. Então, olha aí. Pode estar um pouquinho diferente o texto, mas é a mesma coisa. Deveras, eu vos digo que quem disser a este monte, ser levantado e lançado no mar, e não duvidar no seu coração, ele está querendo dizer o seguinte: qualquer coisa que você disser e não duvidar no seu coração, mas tiver fé, aquilo que você disser vai acontecer. Ele o terá assim. Vamos voltar no João 14:1. Voltando no João 14:1. Rose, repete para mim Marcos, Marcos, eu não consegui achar. 11, capítulo 11, versículo 22. É o segundo evangelista. É Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Aí, vamos voltar no João 14:1, que o negócio está lá no João. Então, vou repetir. Aí eu repito de novo, até onde eu parei. Não se aflijam os vossos corações, credes em Deus. Agora, olha só. Crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Vamos agora na carta aos Efésios. Deixa o 14 aí, hein? Ninguém sai de João. Vamos na carta aos Efésios. Quem quiser ver, é melhor olhar no índice. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Para não ter dificuldade, é mais fácil ir lá no índice para ver onde está escrito Carta aos Efésios. Ela vai estar depois da Carta aos Gálatas. Mas olha lá no índice, é melhor. Índice do Novo Testamento. Vê aonde está o índice do Novo Testamento. No índice Carta aos Efésios, vê a página e vai lá. É já no capítulo 1 da Carta aos Efésios. Acharam Carta aos Efésios? Capítulo 1, versículo 13. É só ir lá no índice, procura lá, Carta aos Efésios, no Novo Testamento, no índice, aí vai lá, capítulo 1, versículo 13, porque Jesus disse, aqui ó, credes também em mim. E aqui na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, tá assim, mas vós também esperastes nele, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, as boas novas acerca da vossa salvação. Por meio dele, que é Jesus, né? Também, depois de terdes crido, Jesus não falou, credes também em mim? Fostes selados com o prometido Espírito Santo. Então, aqui é Paulo falando para a igreja lá dos Efésios. Ele diz, falando sobre Jesus, para o pessoal de lá. Ele diz, mas vós também esperastes nele, em Jesus, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, as boas novas acerca da vossa salvação. Por meio dele, por meio de Jesus, também, depois de terdes crido, fostes selados
com o prometido Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que aquele que entendeu o que Jesus falou, credes em mim, esse que acreditou foi selado com o Espírito santificado. Voltamos lá ao João, agora é o capítulo 14, versículo 2. Versículo 2. Mas eu vou ler um. Não se aflijam os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, olha aí os planetas. Lembra que nós falamos sobre os planetas, está aqui no Livro dos Espíritos? Que você pode reencarnar no outro planeta, que espíritos que habitarem em outro planeta podem reencarnar na Terra, que os mundos são solidários. Aí ele diz aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, eu vos teria dito. Quer dizer, se isso não fosse verdade, eu vos teria dito. Porque vou embora para vos preparar um lugar. Agora nós vamos lá no Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelista, capítulo 12, versículo 32. Vamos lá em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Vamos lá. Só um instantinho, gente. Lucas. Vou tirar meus papéis aqui. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Está escrito assim. Não temas, pequeno rebanho. Olha só. Não temas, pequeno rebanho. Porque aprouve, quer dizer, foi da vontade, aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. Percebeu? Não temas, pequeno rebanho, porque aprouve, foi da vontade do Pai dar-vos o reino. E aí, eu vou voltar novamente para João, capítulo 1, versículo 2. Então, o que está em Lucas? Não temas, pequeno rebanho, porque aprouve, foi da vontade do Pai, né? Dar-vos o reino. E aí Jesus, por isso Jesus nos diz aqui, não se aflijam os vossos corações. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não, eu vos teria dito, porque eu vou embora para vos preparar um lugar. Percebeu o encadeamento dos textos, tirando de nós qualquer tipo de preocupação? Não há por que se afligir. Os evangelistas aqui, Lucas, João, Paulo, através da carta aos Efésios, Marcos, vem nos trazer informações do reino. Por que se afligir? Basta que a gente acredite em Deus e em Jesus. E ele falou, a casa de meu pai tem muitas moradas. Vocês poderão reencarnar aqui na Terra, reencarnar nos outros planetas, voltar para a Terra, não voltar para a Terra, ir para outro, vir em prova, em expiação, em missão. Tá tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque é da vontade de Deus oferecer ao pequeno rebanho, e aí nesse caso ele está falando aqui, ele veio para nós, né, para a Terra, pequeno rebanho, porque ele está agora se referindo a esse grupo aqui, que o Pai já tomou a decisão.
E qual é a decisão que o Pai tomou? É dar-nos o reino. Então, não se aflijam os vossos corações. Tão lindo esse encadeamento e esse alerta que eles vão trazendo para a gente para tirar de nós qualquer tipo de medo quanto à erraticidade, quanto a encarnar ou reencarnar, o que será de mim, que é o medo que muitas vezes todos nós temos. Por isso, muitas pessoas e a própria, ao longo da história das religiões, a reencarnação foi rechaçada, porque as pessoas tinham medo dessa história de reencarnação, não é? Fizeram até um concílio em Constantinopla para acabar com a reencarnação, porque Constantino, que era o César, não queria saber dessa história. Vai que eu reencarne como servo, eu sou imperador, então bota aí no papel. Está abolida a reencarnação, acabou. Com a canetada, que eu não sei se é Bic, se é de outra marca qualquer, tira a reencarnação do negócio. Como se a gente pudesse, né? A gente pode bater o pezinho, dizer que não quer, mas vamos todos reencarnar. Mas ele diz aqui, vocês não têm necessidade de ficarem aflitos. Não tem. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Mas mesmo assim dá medo. Ah, com certeza. Rose, eu estava pensando aqui, vendo essa citação. Outro dia teve uma discórdia no trabalho em relação a Jesus ser Deus, sabe? Porque essa minha colega é católica e ela jura que Jesus é Deus, né? Durante muito tempo a gente acreditou, né? Sim. E assim, nesses versículos que a gente está estudando hoje, tantas vezes, né? Ele fala, crede em Deus e crede também em mim, fazendo aí, dando aí a clareza de que Jesus é Jesus e Deus é Deus. Repare, né? Que primeiro ele diz, credes em Deus. Percebeu? Credes em Deus. Crede também em mim. Primeiro ele deixa claro, credes em Deus. Acima de tudo, Deus. Crede também em mim. Ele se colocando em segundo lugar, em uma posição inferior ao Pai. Credes em Deus. E é tipo assim, se você também quiser, credes também em mim. Mas o mais importante é crer em Deus. Se você não quiser acreditar em mim, tá tudo bem também. Eu não vou ficar magoado. Mas credes em Deus. Agora, credes também em mim. Então ele se coloca numa posição inferior. Inferior a Deus. Entendeu? Se coloca lá numa posição inferior a Deus. Mostra que é a verdade, a posição correta. Ele não pode se colocar, Jesus jamais se colocaria em pé de igualdade com Deus. Jamais. Credes em Deus? Crede também em mim. E aí ele diz, na casa do meu Pai. Meu Pai, não é nosso Pai, é meu Pai. Há muitas moradas, né? Então, olha só, passa esse versículo para a companheira entender, não é? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de, não é na minha casa, é na casa de meu Pai.
há muitas moradas. Então está muito claro isso. E ele nos dizendo: não se aflijam os vossos corações, não fiquem preocupados com isso. Rose, Pode falar. na própria oração, quando pedem, Senhor, nos ensine a rezar, e fala, Pai nosso que estás no céu. Claro, louvando o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado, quer dizer, santo seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mais claro do que isso? Em nenhum momento ele disse, meu mundo. Não, é do Pai. Né? Mostrando essa diferença muito clara que existe entre ele e Deus. Não é? Não poderia ser de outra forma. Agora nós vamos voltar à questão 177A. Viu como a gente estuda Evangelho com o Livro dos Espíritos? A Bíblia com o Livro dos Espíritos? Muita gente diria assim, que estudar a Bíblia com o Livro dos Espíritos? Nossa! Com esse estudo que nós fizemos agora da Bíblia, ratificamos tudo que está aqui no Livro dos Espíritos. 177A. Kardec pergunta: como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Porque na 177 ele perguntou: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo, nas muitas moradas do Pai? Ele disse não. Aí ele diz: então como se explica a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Como é que alguns espíritos reencarnam várias vezes no mesmo planeta? É isso que ele quer saber. E aí eles dizem assim: de cada vez o espírito poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, numa encarnação, você encarna aqui no planeta Terra, numa posição. Desencarna, volta ao planeta Terra, de repente, para exercer uma outra profissão, para estar numa outra posição, de repente você reencarnou como com sexo masculino, né? Num corpo masculino. E aí você ficou, às vezes, várias encarnações. Mas precisa trabalhar um pouco mais de sensibilidade. Lembra? Sensibilidade feminina, aquela coisa toda. Precisa, de repente, você talvez não tenha valorizado tanto a maternidade. Você tenha visto mulheres, como a gente ainda vê, nossa senhora, me lembrei agora de um fato terrível, que faziam com as mulheres na África. Não é faziam há 2000 anos atrás, não. É nessas guerrilhas atuais, do século XXI. Eles fazem com as mães que estão amamentando. Só imagina. Para que elas não venham mais amamentar. Só imagina. Né? Nem queira saber o detalhe. Coisas terríveis que eles fazem lá. Aquelas guerrilhas, né? É africano com africano que eles fazem. Esses espíritos poderão ter necessidade de reencarnar num corpo feminino para serem mães e valorizarem a maternidade. Entendeu? Então, eles poderão reencarnar inúmeras vezes no planeta Terra em outras situações. De repente, reencarnou numa família riquíssima, não deu nenhum valor ao dinheiro, usou mal. Agora vai reencarnar numa família paupérrima
para poder correr atrás do futuro com muito sacrifício. Então, às vezes, a gente precisa reencarnar várias vezes no planeta Terra em situações diferentes para poder vivenciar experiências diferentes. Por isso que Kardec pergunta, ora, se os mundos são solidários, por que então eu tenho que reencarnar várias vezes aqui na Terra? Por que eu não reencarno nos vários planetas, vivenciando essas experiências? Ele diz, de cada vez, aqui na Terra, ou no outro mundo qualquer, poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Você vai vivenciar aqui na Terra várias situações e adquirir inúmeras experiências. Por isso, às vezes, um espírito poderá ter inúmeras reencarnações no planeta Terra. Bom, como poderá ter uma meia dúzia e vivenciar inúmeras reencarnações do outro planeta. A ideia é, tá, que você possa ter oportunidade de adquirir várias experiências. Vamos pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi a vocês no início. Vamos abrir no capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, no item 11, segundo parágrafo. É um pedacinho só, mas só para ilustrar isso aqui. Né? Esquecimento do passado. Item 11, segundo parágrafo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Cuidado com esse advérbio. Frequentemente não quer dizer constantemente, tá? Frequentemente. Usualmente. Mas não quer dizer constantemente, porque aí o espírito que não reencarnar na família vai gritar. Mas me disseram que eu ia sempre reencarnar na mesma família, no mesmo meio. Não. Não é constantemente, é frequentemente. Haverá momentos que não vai reencarnar. Não vai reencarnar no mesmo meio. Entendeu? Então, cuidado aí. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Outra observação também. Não quer dizer que se ele foi filho de um casal, ele vai reencarnar como filho desse casal. Ele pode reencarnar como pai do pai dele, irmão da mãe dele. Ele pode reencarnar como padrinho de um deles, até como um vizinho, como um amigo. Não tem amigos que a gente faz e que entram para a nossa família e convivem conosco 40, 50 anos, e você considera da família? Não é um parente biológico, mas é um irmão. Às vezes é até uma pessoa que entrou na sua família através do trabalho. Você contratou uma babá, você contratou uma empregada doméstica, você contratou um jardineiro, mas a pessoa ficou ali com você tantos anos, convivendo da sua intimidade, que você não vê mais a pessoa como um funcionário. É alguém, é da família, gente. É da família. E às vezes a gente considera mais do que o parente biológico. Né? Se considera mais
do que o parente biológico. Vai dizer que ele não é da tua família? Claro que é. Ele só não veio com o mesmo sangue. Mas é daquele grupo familiar. Grupo familiar não quer dizer aqueles que possuem apenas o mesmo sobrenome, não. É espírito familiar. Entendeu? Entrou para a família. E você olha e considera um irmão. E vai assim de eterno com aquela criatura. Às vezes você até não lembra mais quando foi que conheceu, de tanto que já está enfronhado ali dentro da família. Você convive com aquela criatura o resto da sua vida. E na outra encarnação, nas outras, vão estar novamente juntos. Pode até voltar como um filho, como um irmão, novamente como um amigo. E vai assim. Você leva para sempre aquele companheiro. Entendeu? Então, frequentemente, não é constantemente, porque haverá momentos, e a gente já estudou sobre isso, que aquele espírito terá que, de repente, reencarnar fora do grupo familiar. Até talvez para dar um sossego, um pouco de sossego ao grupo familiar, quer ver Deus, né? Dá uma folguinha para vocês. Vai encarnar com outro grupo, vai fazer novas relações. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos aqui à questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionarem meio de se adiantarem. Então, na 178, ele vai trazer um caso, uma situação. Como essa situação é uma situação mais abrangente, tem outros viés, ele dividiu em duas perguntas. Então, ele pergunta: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viram? E os espíritos vão se reportar só a pergunta que ele fez, sem estender aqui. Sim, quando em missão, quando com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, no caso dos espíritos aceitarem alegremente as tribulações de tal existência. Aceitando alegremente é uma missão, não é? O senhor chega, meu irmão, você está saindo de um planeta de... Você já gabaritou aí o planeta de provas e expiações. Mas antes de você ir para o planeta de regeneração, será que você aceitaria passar uma temporada num outro planeta de provas e expiações para ajudar alguns amigos? Ele poderia dizer assim, o senhor me desculpe aí, mas eu já gabaritei o provas e expiações. Eu estou querendo dar um refresco. Meio complicado, né? Lembra de Ananias? Quando Paulo de Tarso, cavaleiro do Apocalipse para os cristãos, estava lá naquela pensãozinha, totalmente cego. E Ananias, que estava fugindo dele, porque quando Paulo vai para Damasco, ele vai para Damasco para prender e mandar matar Ananias, porque ele achava que Ananias que tinha sido causador da morte da noiva dele.
Porque ele achou que o Ananias fez a cabeça dela, agora eu esqueci o nome dela. Não é Lívia, não. Lívia de Emmanuel. Esqueci o nome dela. Ele, se alguém lembrar aí, me fala. Ele achava que o Ananias tinha perturbado a cabeça dela com essa história do carpinteiro. Não querendo aceitar que, né, ele tinha grande parte de responsabilidade nessa história. Ninguém lembrou do nome dela aí, não? Lembra aí para mim. Então, o Senhor aparece para Ananias e diz assim: Ananias, lá na rua tal, numa pensãozinha lá, tem um senhor lá, não disse o nome, é o meu vaso escolhido. Vai até lá e conversa com ele está precisando de ajuda. Abigail. Abigail, né, que era a noiva dela, de Paulo, né, Abigail, eu não me lembrava do nome dela. Vai lá. Aí Ananias fica até empolgado. Mas aí quando Jesus diz quem é, Ananias, tipo assim, olhou para Jesus e disse assim, como é que é? O senhor está querendo que eu vá lá ajudar aquele que veio aqui atrás de mim para me prender, para me matar? O homem veio para me matar. E, não adianta ninguém, tipo assim, dizer que o homem é calmo, que ele não é calmo, não. O homem é uma fera. Tanto é que eu e uma multidão fugimos para regiões bem distantes, porque o homem é uma fera. E o Senhor diz, Ananias, vá até lá. Ele é meu vaso escolhido. Aí, em frente, isso, Ananias diz, tá, Senhor, eu vou. Mas a Ananias podia dizer assim, Senhor, desculpe, mas essa eu não vou abraçar. Ele podia, tinha o livre-arbítrio. Podia. Mas ele tinha a fé. Credes em Deus, crede também em mim. Ananias tinha fé em Deus e em Jesus. Então ele foi, mesmo sabendo quem é que estava lá. Entendeu? E que podia até ser uma pegadinha. Tudo bem que não ia pegar Jesus, mas na hora, será que ele não pensou? Sabe lá se esse homem não está fingindo? E muita gente pensava. Muitos judeus, muitos cristãos pensavam que Paulo estava fazendo assim uma pegadinha mesmo. Tanto que quando ele vai na casa do caminho, em Jerusalém, pela primeira vez, e bate lá na porta, se eu não me engano é Filipe ou João que atende a porta, não deixam ele entrar, não. Olham para ele, vê que ele está magro, sujo, cansado, que não tem espada na mão, que não tem mesmo aquela pinta daquele doutor da lei que alguns anos antes havia chegado lá, lembra? E tinha debatido com Estevão, que nem um sofista, lembra? Eles olharam para o homem, viram que ele não estava com o mesmo jeitão de antes, estava magro, doente, sujo, envelhecido, mas mesmo assim, eles disseram para ele assim, fica aí na porta esperando um pouquinho. Fecharam a porta, passaram as 7 chaves e foram chamar Pedro. Pedro, vem cá, tem uma encrenca lá fora para você resolver. Pedro veio, abriu a porta, falou com ele e não deixou ele entrar. Disse para ele, volta amanhã que eu vou conversar com o pessoal aqui. Tipo assim, para ver se o pessoal aceita. Pedro acreditou, mas não podia desrespeitar a preocupação dos companheiros. Aí Pedro falou, volta amanhã, tal hora, eu vou conversar com o pessoal. Aí ele foi embora, fechou bem a porta, é claro, porque podia ter uma horda de soldados por trás dele. Entendeu? E chamou o pessoal e disse assim, olha, eu acredito que o homem mudou. É claro que o pessoal está brincando com a gente. Sabe quem é aquele que está lá no portão batendo? E demorou para que eles resolvessem abrir a porta para ele entrar. E esse foi o ônus que ele teve que pagar durante um bom tempo. Entendeu?
Ele teve que pagar por um bom tempo esse ônus de ter sido um grande perseguidor. Inclusive, quando ele foi para o deserto, ele encontra um casal lá. Lembra? Quando ele fica um tempo num oásis no deserto, com um casal, que eu não me lembro o nome agora, ele não se identifica para esse casal. Logo, ele não se identifica. Ele passa 3 anos com eles. Se tornam grandes amigos. E ele não diz que é Saulo. Sabe por quê? Porque aquele casal estava escondido lá dele. Inclusive o pai do rapaz que estava lá foi preso e morto a mando dele. A gente vê isso no livro Paulo Estevão. Depois de 3 anos, quase na época dele sair de lá e voltar, é que ele confessa quem ele é. E aí eles dizem que perdoam ele. 3 anos. Olha o sofrimento dele, escutando esse casal contar as coisas terríveis que o Saulo fez com a família deles. E ele lá, ó, quietinho. Perceberam a situação como é que é? Então, no caso, né? Quando o sujeito aceita com alegria essa missão, isso tudo se torna para eles um meio deles se adiantarem. Aí vem a 178A. Kardec pergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Opa! O espírito reencarnar em um mundo inferior, agora não como missão, mas como expiação? Repararam que Kardec fez a mesma pergunta, mas com temas diferentes? Ele foi devagarzinho. Não pode Deus degradar. Degradar quer dizer exilar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E eles dizem, os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Ele pode ficar parado. Parado totalmente, a gente não diria, mas talvez o avanço tenha sido tão pequeno, tão inexpressivo, que às vezes até parece que o cara não avançou nada. Que às vezes foi tão pouco, né? Que não tem relevância. Então ele diz que os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. O que você conquistou é seu. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas. Então, olha a rapaziada lá de Capela, com um conhecimento intelectual fantástico, mas cheios de problemas morais, estacionados. Se ficassem lá, iam atrapalhar a evolução do mundo onde eles viviam. Então, eles são degradados para mundos inferiores ao que eles estavam acostumados, tá? E aí, eles vão, nesses mundos, buscarem a sua evolução moral, auxiliando aqueles povos que lá existem. Por exemplo, nós sabemos que os exilados de Capelas eram 4 povos, né? Os hebreus, eram os egípcios, as castas indianas e os árias, que vão dar origem aos indo-europeus, aos brancos. Mas quando eles chegam aqui, já havia uma população, que é a população que já, vamos dizer assim, seriam os pais da grande China, desses grupos, entendeu? Que já existiam aqui, que vai dar origem aos chineses. Já haviam esses grupos aqui, que já tinham certo conhecimento. Não era muita coisa, não, mas já tinham certo conhecimento. Já tinha uma certa cultura muito incipiente,
E que com o contato com esses grupos vai deslanchar. Então, esses grupos vão trazer o conhecimento deles para auxiliar esse grupo que já existia aqui na Terra. A Terra não estava despovoada. Ela não estava despovoada, tá? E eles vão chegar. Inclusive nos livros, vamos dizer assim, da mitologia indiana, né? Para um outro termo, não teria? Assim, para colocar agora, você vai encontrar, né? Referências, que a gente sabe como a civilização chinesa é antiga, né, gente? Tanto que tem uma piada que o pessoal diz por aí, que quando os chineses, quando os indo-europeus, que eram os brancos, estavam saindo das cavernas, os chineses estavam fazendo comércio no Oceano Pacífico. Só para você perceber aí a antiguidade desse grupo, né? Então, eles vão estar ali. O planeta Terra não estava vazio, não. Já havia uma população. Mas que com o contato com essas raças, ela vai começar a crescer. Então, eles que estão chegando com uma grave deficiência moral vão ajudar essa população aqui. E aqueles que fizerem isso com muita alegria, né, com muito prazer, sem reclamar muito, terminado a tarefa, o que vai acontecer com eles? Vão retornar. Ou alguns vão até escolher, não, eu vou ficar por aqui para ajudar. Outros vão retornar. Agora, tem outros que chegaram batendo pé, continuaram por milênios batendo pé e ainda estão hoje batendo pé. Ainda estão aí batendo pé. E diz Emmanuel, que os hebreus são esses grupos, né? Foi o grupo mais difícil, era o mais orgulhoso, era o grupo que trazia grandes problemas morais, era o grupo, uma característica deles, que não é uma característica boa, eles são fechados em si. Não gostavam, e ainda tem alguns, de trocar. Olha aí a questão dos gentios, né? Não aceitar o estrangeiro, serem fechados. Aí fica complicado, né? E ao fechar, surge o quê? O preconceito. E que era algo mais anticristão do que o preconceito de raça? Totalmente anticristão. Ainda hoje, eles são assim. Vê se eles fazem alguma coisa efetiva lá em Israel em relação àqueles palestinos, a faixa de Gaza. Não é? É complicado. Mas, vamos lá. E na 178b, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quais são os espíritos que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. É aquele detalhe. Teve gente que veio em prova, até prova pedida, ou prova imposta. Faliram. E outros que receberam missão e faliram. Eu posso... O espírito pode falir de uma missão? Pode. Não é que a missão fosse impossível de ser cumprida, porque Deus não daria nunca a nenhum de seus filhos uma cruz mais pesada que ele pode carregar. Se foi dada àquele espírito uma missão, é porque ela tinha amplas condições de ser um sucesso. Se não foi, é porque o espírito não agiu com muita boa vontade. E culpa do espírito, não vai ser culpa de Deus, né? E para a gente encerrar, questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que outros. Então, os seres que habitam cada mundo
Vão todos alcançar o mesmo nível? Não. Na Terra todos têm o mesmo nível? Claro que não. Nos outros mundos também não terão. Há os espíritos menos avançados e os mais avançados. Da mesma forma que aqui. Nós estamos em diferentes faixas evolutivas. Como os planetas também. Provas e expiações, primitivo, de regeneração, planeta de perfeito, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, gente? Sobre o estudo que nós estamos fazendo hoje? Eu gostaria que vocês comentassem. Ainda tem 5 minutinhos aí. Falassem alguma coisa para não ficar só aquela coisa do balança-cabeça, né? Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Ô, Rose, você falou sobre o povo hebreu? É como se eles estivessem estacionados? Um grupo, sim. Já que você, que tanto recebeu, né? Porque como os hebreus receberam? Não foram o povo escolhido? Não é escolhido porque eles eram melhores. É porque eles já eram monoteístas. Eles já chegam aqui com uma ideia de um Deus único. Por isso que o trabalho começou por eles. Porque se começar totalmente pagão, ficaria mais difícil desconstruir para construir. Eles já têm essa ideia com eles, né? E aí, de certa forma, quando você não avança muito, os egípcios, diz Emmanuel, a maioria já voltou para casa. Por quê? É um povo também muito orgulhoso, né? Sim, fechado em si. Está lá no livro A Caminho da Luz. Está lá no livro A Caminho da Luz, falando sobre esses povos, tá? Fala sobre eles, que eles são aquele povo muito fechado em si, né? É um povo muito fechado em si, muito, né? Dentro do seu quadradinho. Essa coisa de não ver com bons olhos casamentos com pessoas de outras raças. Não tem isso até hoje? Tem. Tem, gente, tem. É lógico que não como na época de Jesus. Assim eu acredito. Eu não conheço bem a história do povo judeu hoje, mas vocês sabem que dentro do grupo judeu tem os ortodoxos, né? E tem aqueles mais suaves. Eu acho que os ortodoxos talvez sejam mais fechados ainda, não tenho certeza disso. Mas, pelo nome, né? Judeus ortodoxos, aqueles que usam a barba comprida, aquela roupa preta com aqueles chapelões. As mulheres têm que usar uma peruca para não deixar mostrar o cabelo. Não tem esses grupos assim? Tem. É no que eles acreditam, né, Rosa? Que eles ainda interpretam a história da raça escolhida de forma equivocada. Eles acham que são raça escolhida por privilégio. Por privilégio. E a gente sabe que não foi por isso. Alguém acha que Deus tem preferência entre seus filhos? Não. Claro que não. Claro que não. Só para você ver, né? É só pensar isso e você já vai estar dizendo, não é, a raça escolhida não é por privilégio. Se Deus é Deus de amor e justiça e ama todos os homens da mesma forma, por que ele vai ter uma raça, vai considerar aquela raça especial, superior a outra? E eles se acham assim, né? Especiais, né? Sim, se acham. Alguns sim. Alguns sim. Né? Como tem pessoas que acham que a sua religião é melhor que a dos outros. Tem muita gente que é espírita e acha que a religião espírita é a última Coca-Cola gelada do deserto. E que aí ainda diz assim, né? Eu vou falar baixo. Os crentes, os evangélicos, eles falam tudo errado, interpretam tudo errado. Tem espírita que fala assim. Os evangélicos, os crentes, com tom de preconceito. É preconceito puro. Tem gente que fala. O que é isso, gente? Não era para falar, mas fala. Então,
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Carmen, eu não sei se a Carmen ia falar. Alguém mais? Ô, Rose, Oi. esse nosso tema, né? A encarnação em diferentes mundos, é bom a gente fazer essa reflexão, esse estudo, né? Porque a gente está vivendo um momento no nosso planeta de transição, né? E a gente tem que ter um entendimento de tudo que está se processando, né? E eu creio que, não sei, eu não sou tão embasado, mas em outros segmentos religiosos, eu não sei se eles têm esse esclarecimento, né, de exilado, possibilidade de ser exilado, do respeito às leis de Deus para se manter no processo de evolução do planeta. Então, isso tudo é muito importante, essa reflexão, né? Sim, sim. Nós é que estamos numa média aqui, poderíamos dizer, de 60 anos, 50 em diante, as novas gerações é que têm que ter muito entendimento disso, porque é eles que vão passar com mais dificuldade as mudanças que o planeta está passando, né? E esse tema é muito necessário para o nosso entendimento como espírito, né? Com certeza. Agora, se compreenderem bem, não passarão. Não passarão. Né? Se entenderem bem como é o Evangelho do Senhor, não passarão. Porque a lei é de progresso. A lei é de progresso. Né? Vai depender de quem? Dessas novas gerações. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, gente, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen fazer a nossa prece, e quando for 18h30, nós retornamos com os ensinos, com Memória de Suicida, que é aí, ó, olha os companheiros aí, rebeldes, companheiros que se insurgiram contra a lei do Senhor. No livro Memória Suicida tem bastante irmãos, e muitos altamente intelectualizados. Mas... Né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre, essa oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, reflexionando sobre a vida, sobre essas questões tão importantes para a nossa existência, essa sabedoria que vamos levar para nossas existências posteriores e que só temos gratidão por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a todos nós, a humanidade, que possamos vibrar por esses novos habitantes dessa terra em transição, que são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que eles possam ter essa mesma oportunidade que nós temos agora de estudos, de conhecimento, essa sabedoria da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.